Mando, conta pra gente, Lula no comando do Mercosul com um desafio grande pela frente, o acordo com a União Europeia. Exatamente. O presidente Lula vai para a Argentina amanhã, para Buenos Aires, e lá ele assume a presidência do Mercosul, que estava com a Argentina nesse período. E o grande desafio é exatamente o de ampliar as relações comerciais e diplomáticas com o mundo, mas, sobretudo, de conseguir finalmente celebrar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Isso é uma luta que vem sendo travada há 24 anos e nunca conseguiu sair do papel, porque há um protecionismo entre os europeus enorme em relação aos assuntos econômicos. E eles, que foram os comandantes do processo de industrialização mundial e que foram também responsáveis por grande parte da destruição planetária no aspecto ambiental, impõem hoje condições para que a União Europeia faça acordo com o Mercosul. Em 2015, a gente lembra que foi assinado o Acordo de Paris, que não avançou muito, sobretudo porque os próprios europeus e, sobretudo, os franceses não cumpriram com as suas obrigações dentro do Pacto de Paris, do Acordo de Paris, mas hoje, para celebrar o acordo com o Mercosul, eles fazem pré-condições, liberaram recentemente um documento que foi aprovado pela Assembleia Nacional da França, que impõe condições punitivas aos países da América do Sul e também a países no acordo entre os dois grupos, em relação às questões ambientais. Ora, se nem eles cumpriram o Acordo de Paris, se nem eles cumpriram, como é que eles podem impor condições punitivas a esses países para poder celebrar o acordo? Em 2019, foi assinado no papel o acordo, mas até hoje não foi regulamentado, e essa regulamentação ela precisa ocorrer para poder permitir que haja um avanço nas negociações comerciais entre os dois blocos de países. Há dois obstáculos aí. O primeiro são essas exigências que os franceses estão fazendo, sobretudo os franceses, em relação a questões ambientais, e há também, como no período do Bolsonaro houve uma paralisação e um descrédito total em relação ao Mercosul, o Uruguai saiu na frente e avançou numa negociação paralela com a China, do acordo de livre comércio com a China. Havendo esse acordo de livre comércio, isso dificulta de forma absurda a celebração do acordo do Mercosul com a União Europeia. O presidente Lula, quando recebeu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no dia 12 de junho, no Palácio do Planalto, ele conversou com ela sobre isso e considerou que a conversa foi produtiva. 10 dias depois, ele foi à Europa e no dia 23 de junho, ele teve um almoço com o presidente Emmanuel Macron e conversou claramente com o presidente Emmanuel Macron sobre esses empecilhos que a França vem criando para a celebração do acordo. E depois do almoço, o presidente saiu sorridente, dizendo que o almoço foi ótimo, que tinha sido uma excelente conversa e que a próxima reunião seria melhor ainda. E o presidente da França disse que tinha sido formidável a conversa entre eles em relação a esse acordo. Então, há uma possibilidade real de, com a liderança do presidente Lula, hoje, na América Latina, com o papel que ele tem desempenhado no mundo, haja um convencimento
dos europeus da importância da celebração desse acordo. Inclusive, o presidente Lula convidou o presidente Macron para vir a um evento agora em agosto, no final de agosto, em Belém do Pará. É um evento em relação à Amazônia e ele quer trazer o presidente para que ele conheça de perto a realidade brasileira, o esforço que o governo brasileiro vem fazendo sob a presidência do Lula para que haja uma proteção ambiental que o mundo não deu até hoje e que esses acordos possam ser favoráveis aos dois blocos e, finalmente, a gente espera que isso aconteça. Olha, Kátia, a gente está vendo umas questões que precisam ser destravadas, que há muitos anos estão aí enterradas e que este parece ser o momento mais propício. A gente olhando para o cenário local, tem a reforma tributária sendo aí encaminhada no Congresso Nacional, um acordo para que depois de muito tempo ela seja de fato votada, é a reforma mais importante nesse momento para o Brasil. E agora, nessa geopolítica, na política internacional, esse acordo também Mercosul e União Europeia. Até porque tem um gigante aí vindo, que é a China, que força a União Europeia a, olha, tem que fechar os acordos antes de ser atropelada. E além disso, essa condição favorece o Mercosul, exato porque a União Europeia fez exigências que sequer ela cumpre na área ambiental, na área climática. Agora, quem vai estar à frente, Lula fica até o final do ano, fica até dezembro nesse comando do Mercosul. Você acredita que agora sai até lá, vai vir esse acordo com a União Europeia? Ananias, há algum tempo atrás aqui no programa, nós debatemos a questão da reforma tributária e eu falei que acreditava, o seu Zé com certeza se lembra disso, nosso amigo João Carvalho discordou, disse que dificilmente a reforma tributária sairia, e eu argumentei que exatamente pela habilidade política do presidente Lula e também, claro, contribuiria aí a questão da aprovação do seu governo e a mobilização da opinião pública, porque realmente é um tema ainda muito distante da população em geral. Então, o que a gente está vendo aí é exatamente essa habilidade política trabalhando. O ex-presidente Jair Bolsonaro também contestou, né, que os países da Europa não cumpriam exigências que faziam ao Brasil, mas não contestou da forma como a política deve ser exercida, principalmente no caso da França. E aí agora a gente vê aí um político que sabe fazer política, avançando nesses pontos. E eu creio que até dezembro, até ele sair, o presidente Lula vai conseguir muita coisa assim. Porque ele tem aproveitado, uma coisa que o presidente Lula tem, o Lula político tem, é time. E ele tem aproveitado bem esse time. Aqui e acolá ele dá uma rateada, é normal, né? Não é 100% do tempo, pelo contrário. Mas eu acredito que até dezembro ele vai conseguir, assim, avanços. E, como você bem frisou, ele sempre tem um ingrediente, assim, o artilheiro ele não tem que ser só bom de bola, ele tem que contar com a sorte, né, no campo. A mesma coisa acontece com Lula. Essa situação geopolítica mundial, o crescimento da China, o avanço da própria Rússia aí, em outros continentes, na África, e tudo isso tem favorecido realmente essa posição que o Lula sabe analisar e colocar o Brasil como protagonista. Olha, o presidente Lula que sancionou hoje a lei que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres, ou seja, homens e mulheres que exercem trabalho de igual valor ou com a mesma função, eles vão ter os salários iguais. Lula afirmou que o governo vai fazer cumprir a lei com fiscalização. Incluiu neste rol quem fica responsável por fiscalizar dois ministérios, o do Trabalho e o da Mulher. A lei prevê multa em caso de descumprimento. Essa multa pode chegar a 10 vezes o valor do salário mínimo e aumentar em caso de reincidência. O presidente incentivou a população, inclusive, a cobrar o governo. Vamos ver. As conquistas das mulheres e as conquistas dos homens, as conquistas dos negros, as conquistas das pessoas com deficiência, não se dará por obra do governo. Ela se dará na medida em que vocês vão tendo consciência política e vão cobrando
exigindo da sociedade que ela cobre do governo. Se vocês não fizerem isso, é para brigar todo santo dia, a gente vai ter que aprender a fazer as coisas atendendo a sociedade brasileira. A sociedade precisa se manifestar mais, ela precisa falar mais, ela precisa, eu tenho dito, as pessoas não serão, sabe, nenhuma vez azucrinada na vida por cobrar desse governo, por fazer oposição a esse governo, por exigir desse governo. Eu lembro quando você falou, Cíntia, no tópico do Firmino, que durante muito tempo se demonizou a política, né? E aí a gente viu aquela união lá em homenagem ao ex-prefeito da capital, pessoas de espectros políticos diferentes. E a gente vê agora o presidente Lula dizendo, olha, participe, se intere, se informe, cobre do governo, cobre mudanças na sociedade, apresente ideias, sugestões. E essa lei da igualdade salarial, eu lembro muito bem que começou numa discussão assim. A sociedade se envolveu nessa disputa, nessa discussão, dizendo, olha, é preciso que homens e mulheres que ocupam e mesma função nas empresas recebam o mesmo salário. E agora virou lei aí, e o presidente manda o recado, continuem cobrando. Pois é, eu acho que o Lula está atuando aí como puxador de movimentos sociais. Eu acho que ele está sacudindo. Cadê as pessoas, né? Cadê os movimentos? Por que não tem lutas? Eu acho que ele está trabalhando nesse sentido, porque isso também é bom para ele. Porque o PT ele sempre trabalhou nesse sentido. E tem um fato que eu queria relacionar, que aconteceu no domingo, que foi um ato do PT do Distrito Federal para recepcionar o Jean Williams, o ex-deputado Jean Williams, que volta ao Brasil. Ele estava num alto exílio, ele e a Márcia Tiburi, que já tinha voltado também. E o Jean Williams, a volta dele para o Brasil é um pouco esse momento que o país está vivendo, de retomar isso, das pessoas retomarem a luta que sempre tiveram e que sempre foi uma bandeira de apoio ao Lula. Para o Lula é interessante que os movimentos se fortaleçam, porque esses movimentos, eles sobrevivem quando o Lula não estiver mais aqui. Sem os movimentos, e aí aquela reforma trabalhista que prejudicou os sindicatos, tirou recursos dos sindicatos, meio que sepultou, né, grandes movimentos. Eu acho que não é à toa que estava ali a Rita Serrano, do lado dele, que além de ser mulher, é da Caixa Econômica. E um dos movimentos mais fortes de toda a história relacionada à história do PT é o movimento de bancários. Eu acho que ali era a Cida. Não? Era a Cida? Era a Cida. Eu fiquei na dúvida entre ela, eu sempre confundo as duas. É a Cida. Então pronto, retiro o que eu disse. Mulher. Mas, de qualquer maneira, os bancários sempre foram um movimento que alavancou o PT. Aqui no Piauí, sobretudo, né? Oriundos dos sindicatos bancários, Edina Souza, o Wellington Dias, o Assis Carvalho. Sem dúvida. Osmando. Anês, a Cíntia tocou num ponto que eu acho interessante, que é que o Lula parece estar provocando a sociedade para cobrar dele, para cobrar do governo, para que o governo não erre, para que o governo avance. É natural que não existe transformação sem lutas, sem participação coletiva, sem participação popular, sem movimento das pessoas, sem rua, sem cobrança, não existe. Ele, inclusive, o presidente Lula, hoje, na sua entrevista ao sancionar a lei, ele diz que, lembrou que existe na população um velho ditado que diz que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Ele disse, isso não existe. Tem governo que faz a lei ser cumprida e governo que faz a lei não ser cumprida. É isso aí. Quando ele chama a população para que cobre, para que não permita o erro, denuncie, se a lei é obrigatória e ela determina uma multa de até 10 vezes o salário que aquela pessoa recebe por não estar sendo cumprido, a pessoa tem que denunciar, tem que cobrar, e é isso que vai fazer com que a lei vingue e que possa realmente o trabalhador brasileiro ser tratado do mesmo modo, tanto o homem quanto mulher, tanto mulher quanto o homem.
A Kátia levantou uma questão do Lula estar antenado nas coisas, e eu reforço que o Lula, ele conhece profundamente as coisas, ele conhece os problemas das pessoas, como ele conhece as relações do mundo, como ele conhece as tendências que o mundo está tomando do ponto de vista da ecologia, do ponto de vista da economia. Por isso ele tem autoridade para fazer as cobranças que ele tem feito e tem autoridade do campo interno de fazer as cobranças, de lançar leis como essa e chamar a população para ajudá-lo a que elas sejam cumpridas com rigor. Está aí lei importantíssima e, de fato, precisa ser cumprida. E a promessa